E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje, turma, nós iremos fazer resolução de alguns exercícios sobre expressões algébricas. Nesse primeiro exemplo, pessoal, vocês podem notar que nós temos uma expressão bem simples, pois eu só tenho adições ou subtrações. Mas notem, a gente deve fazer as multiplicações decinais para poder retirar esses números de dentro dos parênteses. Então vejam, aqui eu tenho um maisinho, certo? É positivo. Quando não tem nada na frente do parênteses, é positivo. Então, positivo vezes positivo, tá positivo, 7. E aqui, ó, agora eu vou pegar esse sinal e vou fazer essa multiplicação com outro sinal. Positivo vezes negativo, turma, dá negativo. 8, negativo. Logo, também temos o próximo, negativo vezes negativo, dá positivo. Positivo, 13. E por último, positivo vezes positivo, dá positivo, 12. Notem agora que a gente simplificou bastante a nossa expressão algébrica. E agora é só fazer, gente, subtração e adição. Só que a gente deve respeitar a ordem da esquerda para a direita. Claro, pessoal, se em algum momento a gente conseguir aplicar a propriedade dos elementos opostos, né, se você tem um elemento positivo e o mesmo valor, mas negativo, você pode anulá-los e transformar em zero. Mas no caso aqui, eu não tenho nenhum elemento oposto. Então eu teria assim, 7 menos 8 dá menos 1. Mais 13, mais 12. Então notem que nós iremos fazer etapa por etapa. Agora eu tenho menos 1 mais 13. Menos 1 mais 13 dá 12. Mais 12. E por último, nós temos 24. Que é o resultado desse nosso primeiro exemplo. Uma observação que eu quero que vocês tenham, turma. Primeiro, número positivo que multiplica número positivo e número negativo que multiplica número negativo sempre dará positivo. Porque são sinais idênticos, quando se multiplicam, o valor é positivo. Caso contrário, se você tiver um valor positivo, um negativo ou um negativo e um positivo, ao eles se multiplicarem, o resultado será negativo. Só para vocês terem uma noção, usaremos bastante esse tipo de técnica, usaremos muito multiplicações de sinais em toda a matemática, pessoal. Quando a gente for falar de equação de primeiro grau, usa multiplicação de sinais, segundo grau e assim por diante. Importantíssimo, certo? Vamos agora para o exercício 2. Mas aqui já tem algumas aplicações a mais, turma. Nós temos números que estão dentro de parênteses, né? Operações que estão dentro de parênteses, tem potenciação também. Nós temos uma ordem para poder fazer essas multiplicações, ou subtrações, ou resolver os números que estão dentro de parênteses, chaves e assim por diante. Primeiro devemos resolver todas as operações que estão dentro de parênteses. Beleza. Depois nós iremos resolver as potências e as raízes. Daí também, pessoal, nós iremos posteriormente fazer multiplicações e divisões e, por último, adição e subtração. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é resolver o que está dentro do parênteses. 7 menos 4 dá 3. Então, vai ser 4 vezes 3, que é o resultado do que está dentro do parênteses, dividido por 3, mais 3 ao quadrado, menos 9. 4 vezes 3 dividido por 3, mais 3 ao quadrado, menos 9. Primeiro, a gente vai resolver a potência. 4 vezes 3 dividido por 3, mais 3 ao quadrado, pessoal, é 3 vezes 3, dá 9. Menos 9. Beleza. Vamos continuar agora a nossa multiplicação. Então, primeiro eu vou multiplicar 4 vezes 3, 12. Dividido por 3, mais 9, menos 9. Agora, 12 dividido por 3, que vai dar 4. Mais 9, menos 9. Poxa, pessoal, bacana. Eu ainda posso continuar e resolver da esquerda para a direita. Iria fazer 4 mais 9, depois menos 9. Mas notem, o 9 e o menos 9, o 9 positivo e o 9 negativo, eles são opostos. Se eles são opostos, na adição ou na subtração, eles se anulam. Logo, o nosso resultado será 4. No exemplo 2. Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Aqui, ó, nós já temos parênteses, nós temos colchete e temos chave. Então nós vamos resolver os parênteses, depois do colchete, depois a chave, e aí a gente segue aquela ordem. Potência, raiz, multiplicação, divisão, adição e subtração. Beleza. Mas vamos lá. Primeiro eu vou resolver aqui.
Mas para isso eu vou copiar toda a operação, certo? Então vai dar um pouco de desconforto, que vai dar uma operação um pouco grande. Mas vamos lá. Raiz de 81, chave, 2 dividido por 3, ou 2/3, vezes, abre o colchete, 8 mais 3 vezes 3. Fecha o colchete e chave. Eu quero que vocês notem que essa operação matemática nós já resolvemos. Eu coloquei ela aqui, ó, que virou 3, e o 3 de fora multiplicando o 3 de dentro. 3 vezes 3. Agora nós vamos resolver o que está dentro do colchete. Então, raiz de 81, raiz quadrada de 81, chave, 2/3. Vou ainda ter o colchete. Eu quero demonstrar para vocês que 8 mais 9, 3 vezes 3 é 9, vai dar 17. Ah, eu sei, pessoal. Eu fiz o seguinte. Eu pulei uma etapa. Porque eu deveria ter resolvido primeiro a multiplicação, então eu ia colocar 8 mais 9, e aí depois eu faria a adição. Mas como eu sei que 3 vezes 3 é 9, e eu tenho só o 8 adicionando, pô, gente, eu já cheguei e já fiz essa adição, tá bom? Percebam, 2/3 vezes 17, né? Os parênteses já podem sair, mas o que está fora multiplica o que está dentro. Então, raiz de 81 vezes, e aí nós temos a chave 2/3 vezes 17. Pessoal, multiplicação de frações, né? Numerador com numerador, de cima com de cima, e denominador com denominador, de baixo com de baixo. Vou colocar a nossa operação aqui porque ela já está extensa. Raiz de 81 vezes, temos 34, porque 2 vezes 17, sobre 3, 34/3. Agora eu tirei todas as chaves, todos os parênteses, todos os colchetes, pois raiz de 81 vezes 34/3. Antes de mais nada, quando não tem nada escrito aqui do lado de fora, não tem nenhum sinal de adição ou subtração, pessoal, é uma multiplicação que está ocorrendo aqui, tá? Se vocês notarem, entre a raiz quadrada de 81 e a chave, eu não deixei o sinal, mas eu deixei o sinal de multiplicação entre o 2/3 e o colchete. Poderia ter tirado o sinal de multiplicação? Poderia. Foi de propósito, queria demonstrar um sem e outro com o sinal de multiplicação. Agora a gente tem uma expressão matemática sem chave, sem colchetes, sem parênteses. Vamos resolver potências e raízes, depois multiplicações, e se tiver uma adição e subtração, a gente faz ela. Raiz quadrada de 81 é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 ao quadrado, vezes 34/3. Pessoal, o índice da raiz é igual ao expoente da potência. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 81 é 9. A gente pode retirar 9 lá de dentro. Vezes 34/3. Multiplicação que nós temos agora de duas frações. Mas aqui eu vou dar uma simplificada. Por quê? Eu tenho duas frações se multiplicando. Esse denominador, o denominador 3, ele é múltiplo do 9. Então eu posso dividir tanto 9 quanto 3 por 3. Divido por 3. E aí, gente, eu terei 3 vezes 34. Porque 9 dividido por 3 dá 3. 3 está aqui. E 3 dividido por 3 dá 1. Quando você não tem nada embaixo, significa que o denominador é 1, certo? E 3 vezes 34, turma, vai dar então, turma, 102. Resultado do nosso exemplo 3. Agora, por último, exemplo 4. E nós temos, pessoal, dois parênteses que estão se multiplicando. Eu tenho uma operação dentro do parênteses e tenho a operação em outro parênteses. Mas notem, aqui eu já tenho uma incógnita. Então foi intencional que eu queria apresentar para vocês as incógnitas. No caso aqui, pessoal, a gente vai acabar tendo uma equação de segundo grau, mas eu só vou reduzir, tá? A gente não vai fazer a resolução da equação de segundo grau por hora. Então nós teremos o seguinte: todos os elementos que estão dentro desses parênteses devem multiplicar todos os elementos que estão do lado do outro parênteses. Ou seja, 2x vezes 5x e 2x positivo vezes 4 negativo. Assim como nós faremos 3 vezes 5x e 3 vezes 4 negativo. Então, iniciando pelo 2x. 2x vezes 5x é a mesma coisa que
10x². Poxa, mas como assim, pessoal? Primeiro a gente vai fazer a multiplicação numeral. 2 vezes 5. Tá aqui, 10. Depois eu multiplico as incógnitas. X vezes x, x². Continuando, 2x positivo vezes 4 negativo. Olha, é positivo. Então a primeira coisa que eu irei fazer aqui é multiplicar os sinais. Positivo vezes negativo dá negativo. Agora, 2x vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. E a incógnita não tem outra para repetir. Para fazer a multiplicação, x. Fizemos a primeira parte, pessoal. Agora a gente vai pegar o segundo elemento da primeira parêntese e faremos a distributiva. 3 positivo vezes 5x. Bom, é positivo ambos. Então, mais. 3 vezes 5, 15. X. 3 positivo vezes 4 negativo. Sinais opostos, sinais diferentes. Então, a multiplicação será negativa. 3 vezes 4 dá 12. Notem, a gente já tem aqui todos os elementos retirados dos parênteses. Fizemos as distributivas. E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Só vamos reduzir ainda mais essa nossa operação. Então, a gente vai ter o quê? 10x² menos 8x mais 15x menos 12. 15x, 8x só vão poder se adicionar e subtrair entre si. Eu não posso subtrair 15x de 12. Então, nós teremos 10x² mais, pessoal, 8 negativo, x mais 15x vai ser 7x menos 12. Aqui nós chegamos com elementos que temos uma potência na nossa incógnita, uma incógnita sozinha e um número conhecido. Se a gente igualasse a zero, teríamos uma equação de segundo grau, gente. A gente iria depois fazer o delta e a fórmula de Bhaskara e a gente iria conseguir encontrar quais seriam os valores das raízes dessa operação. Mas não era isso que a gente estava desejando agora. Eu só queria demonstrar para vocês a distributiva também junto com sinais e incógnitas. E é isso aí, pessoal. Por hoje, nós só tivemos essas 4 correções. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado nas dúvidas de vocês. E aguardo vocês para os próximos vídeos, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.